um pouco mais sobre esse assunto, né, para comentar oportunidades, desafios e o potencial bioeconômico da Amazônia, a gente recebe aqui no RN, com muito prazer, o Valquimário Lemos, que é chefe geral da Embrapa Amazônia Oriental, né? E também está conosco o nosso comentarista, o Miguel Daúde, para me ajudar nessa condução da entrevista. Vamos colocá-los aqui no telão. Valquimário, primeiro, obrigado pela sua participação aqui. Eu queria que você desse mais informações sobre o que consiste nessa bioeconomia, esse projeto de bioeconomia na Amazônia, porque é uma região onde vivem aí 28 milhões de pessoas. Uma boa noite para você. Boa noite, Petro. Boa noite para o Miguel também, a todo o público que nos acompanha. Cada vez mais, né, o mundo olha com atenção para a Amazônia e, logicamente, olha para as suas riquezas. E a bioeconomia que nós tantos defendemos, Petro, é a bioeconomia que seja baseada a partir dessa mega riqueza bio, geocultural e, naturalmente, biodiversa da Amazônia, mas que seja também inclusiva para essa população que aqui vive, né? Então, a gente tem defendido o modelo em que essa riqueza mega biodiversa existente na Amazônia seja transformada em riqueza social, em riqueza econômica e construída a partir também dos saberes locais das populações diversas que aqui vivem, né? Agora, do ponto de vista da Embrapa, quais seriam as culturas mais adequadas, né, para que fossem utilizadas nesse bioma? Perfeito. Essa pergunta ela é bem instigante. A Embrapa, na Amazônia, nós temos defendido que essa riqueza presente na floresta, ela deverá ser sempre muito mais valiosa, a floresta em pé, do que uma floresta derrubada, tombada, naturalmente. E a partir daí, nós temos defendido os modelos de sistemas que sejam biodiversificados, né, a partir dos saberes locais. Nós temos apostado muito, Petros, nos sistemas agroflorestais, tendo componentes, né, culturas estratégicas da nossa região. Dentre as fruteiras, destaca-se muito de forma evidente a cultura do açaí, a cultura de cacau, e que podem ser, juntamente com criações de abelhas sem ferrões, por exemplo, que podem agregar valor, aumentando a polinização do açaí e gerando e produzindo um mel de valor diferenciado. E, lógico, toda essa biodiversidade de peixe, essa biodiversidade existente da floresta a partir de produtos não florestais, como óleos, como essências, corresponde, na verdade, a um grande cardápio de possibilidades, né? Algumas populações tradicionais têm defendido um termo que eu acho interessante, inclusive, que é, na verdade, não se ter o produto, mas se ter, não é, um grande portfólio de possibilidades, o que eles têm chamado, né, de cesta da floresta, né? Então, as possibilidades são muitas e nós acreditamos que a ciência pode e deve ser o vetor, né, de transformar essa riqueza biológica em inclusão social e riqueza econômica. Perfeito. O Daúde aqui, inclusive, tem várias vezes, viu, Valquimário, colocado a importância desse aspecto socioeconômico da Amazônia. São 28 milhões de pessoas que vivem lá, né, Daúde, que equivale a muitos países importantes da Europa, esse contingente de pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como fazer isso, Daúde, né? Preservando e, ao mesmo tempo, dando recursos de sobrevivência a essas pessoas e também já fazer uma pergunta ao nosso convidado. Boa noite, Daúde. Boa noite, Petren. Boa noite ao Ildimário, né? Valquimário. Valquimário. Boa noite, Valquimário. Boa noite. A Amazônia, ela, sem dúvida nenhuma, ela existe algumas decisões que precisam ser tomadas sobre elas, porque, como você colocou, tem ali 28 milhões de brasileiros, em torno disso, que precisam, muito deles, da sua terra ser regularizada, porque foram para lá no momento da interiorização do Brasil, estão lá, infelizmente, sem nenhuma possibilidade. Então, você regulariza essas terras. Eu estava vendo o estudo da Embrapa, né? A Embrapa pesquisou ali, porque existem 25 frutas
nativas que podem ser exploradas. Você tem o ecoturismo, você tem a pesca, você tem a seringueira, você tem o cacau, você tem o ecoturismo, você tem uma infinidade de atividades ali na Amazônia que poderia culminar, né, na geração de renda para essas pessoas. É questão de você começar a fazer isso. E tem também a possibilidade de medicamentos ali na Amazônia, que é muito pesquisado, né? E o Brasil hoje tem a maior biodiversidade do mundo. Nós precisamos fazer dessa biodiversidade recursos para o Brasil, atrair aqueles que querem a preservação da Amazônia, para que eles possam apoiar esse projeto para que vá para frente. Mas eu gostaria de ouvir um pouco, Dimar, a sua proposta em relação à Amazônia. Eu andei lendo alguns estudos e vi que a Embrapa está muito à frente do que hoje nós sabemos em relação à exploração sustentável da Amazônia. Obrigado pela pergunta, Daúde. Nós temos definitivamente uma clareza acerca para onde devemos seguir, né, em termos de ações. Nós acreditamos que hoje nós temos tecnologias suficientes para trabalhar naquela Amazônia que hoje já é degradada, né? Então, nós temos percentuais elevadíssimos de áreas, diferentes processos de degradação, que podem ser, nessas áreas, incorporadas tecnologias sustentáveis. E na Embrapa nós temos um grande cardápio, né? Como você falou, a nossa unidade, a Amazônia Oriental de Belém, nós temos uma publicação que elenca mais de 2 dezenas de fruteiras, né? Em diferentes estágios de conhecimento, e algumas já aptas para serem incorporadas. E a gente tem uma aposta muito grande, Daúde, em trabalhar com sistemas sustentáveis e inclusivos em áreas de degradação. A gente aposta muito e defende de que hoje temos tecnologias e áreas suficientes sem a necessidade de derrubar mais nenhuma árvore, sequer uma folha. Então, a Embrapa tem tido essa preocupação de propor modelos sustentáveis para a Amazônia, perdão, e, lógico, a partir também dos conhecimentos das nossas corporações, o nosso fazer ciência tem historicamente sido feito a partir dessa grande interação com as comunidades que aqui vivem, e a gente aposta muito nesses modelos diversificados e inclusivos para a nossa população. A gente só tem mais um tempinho, um minutinho mais, Valquimário, mas eu queria que você desse um pouquinho mais de detalhes sobre essas áreas degradadas, né? O objetivo, então, seria, nessas áreas, reconstruir a floresta e, junto com essa floresta, utilizar a produção de frutos que sejam compartilhados ou, de repente, até usar uma soja, plantação de outras culturas que não necessariamente resgatem essas árvores que foram derrubadas. Isso, essas áreas degradadas, elas estão aptas para serem exploradas, né, ou trabalhadas sobre diferentes perspectivas, né? Não sobre a perspectiva única, exclusivamente de recomposição florestal. Nós temos falado muito em restauração produtiva, né? Que seja uma incorporação dessas áreas em diferentes processos de degradação, mas que seja não apenas com o componente florestal, pelo contrário, que seja com componentes florestais quando necessário, mas com espécies que sejam capazes de gerar produção, renda e, logicamente, alimento. Vocês muito bem pautaram, nós temos uma população em torno de 29 milhões que também precisa ser alimentado e ter possibilidade de alimentar outros locais do país. Perfeito. Então, a gente tem apostado muito em uma restauração produtiva para essas áreas. Nós tivemos um pequeno problema na imagem do Valquimário, mas deu para ouvir perfeitamente toda a sua explicação, todo o seu áudio aí. Valquimário Lemos, chefe-geral da Embrapa Amazônia Oriental. Obrigado pela sua participação aqui no RN. Até uma próxima, Valquimário. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Para a gente foi um grande prazer. Estaremos à disposição sempre. Abraço para ambos. Valeu. Daúde, para encerrar rapidinho, importante principalmente essa questão da regularização de terras, né? Quem está lá já faz tempo precisa também estar regularizado até para ser cobrado, né, Daúde?
Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Existem projetos como esse. Muitos acham que nós estaríamos aí, que esse projeto estaria legalizando a tomada de terra, né? A questão da invasão, essas coisas, mas não é nada disso. Eu acho que é questão de você dar regularidade para aquelas pessoas que estão lá. Petro, eu quero encerrar rapidinho. No mercado financeiro, a gente sempre tem um ditado que diz assim: nós temos que criar uma fórmula, ou seja, um prato para vender a Amazônia. E isso quer dizer o seguinte: nós temos que vender a Amazônia bastante e ter na Amazônia interesses do mundo. E isso, com esses projetos que a Embrapa já vem desenvolvendo, com essas pesquisas, nós já estamos a um passo disso. É só começar. Essa historinha é diferente, mas numa hora com calma eu conto para vocês. É o prato de vender gato, né? Exatamente. Você vende o gato que vale 100, fofinho, bonitinho, por 1.000, mas, na realidade, esse prato é a Amazônia que nós temos que vender para o mundo e não deixar que o mundo ou nós mesmos façamos a destruição da Amazônia. Parabéns à Embrapa. Valeu. Nós temos que prestigiar muito esses estudos, porque o caminho já está bem adiantado. É questão de empurrar, Petri. Obrigado, Daúde. Boa noite para você, boa noite, Valquimário. Até uma próxima. Tchau. Valeu.